essa noite por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus morreu por todos. Mas temos também a doutrina da eleição e da predestinação. Meu tempo se esgotou, era para terminar 9h30, faltam 1 ou 2 minutos ali para 9h30. Eu vou correr aqui para concluir. Eleição e predestinação não são uma e a mesma coisa. São duas coisas distintas. O que é eleição? É aquilo que o nome diz. E o que é que predestinação é? Aquilo que o nome diz. Eleição significa o quê? Escolha. Eleição é escolha. E predestinação é o quê? É destinar de antemão. Eleição e predestinação não são uma e a mesma coisa, mas são dois lados de uma mesma moeda. Eleição é Deus selecionando aqueles que serão salvos. E predestinação é o destino daqueles que já foram escolhidos, ou que são escolhidos. Ok? Então, predestinação e eleição não são a mesma coisa. Eleição é a seleção daqueles que serão salvos, e predestinação é o destino que será dado àqueles que serão salvos. Essa escolha, ela ocorre de forma incondicional ou condicional? À luz da Bíblia é condicional. Primeira condição, para ser salvo, para sair da massa de perdição para a salvação, é preciso você estar em Cristo. Quando nós lemos em Efésios sobre a eleição, nós vemos sempre o apóstolo Paulo dizendo que a eleição se dá em Cristo. Você não é eleito para estar em Cristo. Você é eleito em Cristo. Quando você está em Cristo, você é salvo. E para estar em Cristo, o que é necessário? A Bíblia nos diz o que é necessário: fé e arrependimento. Quando você se arrepende de seus erros, convencido pelo Espírito Santo de Deus, e crê no sacrifício de Cristo para a sua vida, então você é salvo, então você passa a estar em Cristo. E se você está em Cristo, você está selecionado para a salvação. E qual o destino daqueles que foram selecionados da massa de perdição para a salvação? Através dessas condições pré-estabelecidas pelo próprio Deus? A Bíblia nos diz. A predestinação, ela aparece na Bíblia somente em relação aos salvos e com 3 propósitos. Nós somos destinados, conforme Romanos capítulo 8, aqueles que são salvos são destinados para serem feitos conforme a imagem de Cristo, e somos destinados também a sermos, conforme Efésios capítulo 1, co-herdeiros com Cristo e filhos por adoção através de Cristo. Amém? Somos todos aqueles que são salvos destinados a essas 3 coisas. A essas 3 coisas. Então essa é a doutrina da eleição e da predestinação. Acho que você nunca viu essa doutrina ser explicada em 2 minutos. Mas pela primeira vez você está vendo. E finalmente a doutrina da segurança da salvação. A salvação em Cristo é certa. E há segurança em Cristo para a nossa salvação. O Senhor garante a nossa salvação. Agora, é possível a pessoa perder a sua salvação? É possível, é. À luz da Bíblia é. Mas não é tão fácil assim. Mas é possível sim. E não por causa de Deus. Por causa da própria pessoa. Porque Deus dá todas as garantias para que a pessoa vá até o fim e seja salva, né? Porque a Bíblia fala em salvação em 3 tempos. Você vai encontrar a Bíblia falando fomos salvos. Você vai encontrar a Bíblia dizendo que somos salvos. E você vai encontrar a Bíblia dizendo que nós seremos salvos. Afinal de contas, nós fomos, somos ou seremos? Nós fomos, nós somos e nós seremos. Salvação no passado, justificação. Salvação no presente, santificação. Salvação no futuro, glorificação. É o final do processo, amém?
Então, Deus te dá todas as garantias. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Agora, você tem que operar a sua salvação também. Filipenses capítulo 2. Você tem que fazer a sua parte. Mas não é com suas próprias forças, não. Deus te dá todas as condições. Para começar, foi gerada em você uma nova natureza. Antes você não tinha uma nova natureza. Agora você tem, Deus te deu. Deus te promete o auxílio dele diário. Então você tem auxílio diário de Deus à tua disposição. Você tem uma nova natureza que foi gerada em você. Então você tem todas as condições de permanecer até o fim. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando você. Você tem todas as condições. Mas é possível, excepcionalmente é possível sim, perder a salvação. E a Bíblia fala de dois tipos de apostasia. A gente usa o termo se desviou, porque é um termo mais suave, né? Mas o termo bíblico mesmo para isso é apostasia, né? Sendo que a apostasia comum, que é aquilo que a gente chama do desvio, né? Ele se desviou, se afastou da fé, né? Existe aquela apostasia que eu costumo chamar de apostasia do coração endurecido, que é aquela que não há mais volta. Existe um tipo de apostasia em que a pessoa vai, chega a um ponto em que não tem mais volta. Não tem mais como ela voltar e já era. Né? Deus livre aquelas pessoas que nós conhecemos, que estão afastados do Evangelho aí, de parentes, amigos, estão afastados de chegarem a esse ponto. Deus livre disso. E nós devemos estar orando e evangelizando, falando de Jesus a essas pessoas para que elas voltem. Esfriamento espiritual não é apostasia. Agora, esfriamento espiritual é preocupante porque pode levar à apostasia, ao desvio. Então a pessoa pode estar fria espiritualmente, mas Jesus vem e ela sobe. Tem pessoas que se perguntam assim: se Jesus vir na hora que a pessoa tiver cometido um pecado, sei lá, se irritou com alguma coisa, falou alguma coisa que não devia, fez alguma coisa assim, uma coisa ali do momento eventual, né, um pecado eventual, Jesus vem, ele fica? Não, ele não fica. Se foi o pecado eventual, eu vou explicar para você, deixa eu explicar isso aí para que não fique minhoca na sua cabeça, tá? Vamos lá. Primeira Epístola de João, capítulo 1. Vamos para a Bíblia, né? Primeira Epístola de João, capítulo 1. Está escrito o seguinte, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz significa o que aqui? É viver uma vida impecável sem pecado? Não. Porque se fosse, para que perdão de pecado se eu não cometi pecado? João está falando aqui de falsos crentes. Nessa epístola ele fala de falsos crentes. Gente que diz que é de Deus, mas não ama seu irmão. Gente que diz que é de Deus, mas vive na prática do pecado. E ele diz: quem é nascido de Deus, quem é de Deus, não vive na prática do pecado. O que ele está dizendo é o seguinte: se andarmos na luz, ou seja, se nós realmente somos sinceros na nossa fé, procuramos viver uma vida de santidade, somos crentes de verdade, que procuram viver uma vida de santidade, que leva a sua vida cristã a sério. Se nós somos desse tipo, nós sempre temos à nossa disposição o perdão de Deus quando nós eventualmente cometemos falhas. O perdão de Deus não é para aquela pessoa que está brincando de ser crente, que diz que é crente, mas na verdade já está afastado, um desviado dentro da igreja. Não. Então, se Jesus vir no momento que um crente, que leva a sua vida cristã a sério, que procura viver uma vida de santidade, cometer um chamado pecado eventual, ele vai subir. Pecado eventual. Não é se, por exemplo, na hora que Jesus vir, ele está cometendo um adultério. Adultério não é pecado eventual. Você conhece alguém que no minuto seguinte é santo, no minuto depois está cometendo adultério? Não existe isso.
A pessoa, quando chega a um adultério, ela já rompeu vários limites. O Espírito Santo já falou com ele várias vezes. Se arrepende, ele foi pecando, se afundando. Pecados que o levaram depois àquele outro abismo, aquela prática do adultério. Uma pessoa, por exemplo, que está arquitetando um mal contra uma pessoa há muito tempo, né? E aí chega a hora de concretizar aquele mal que ele já elaborou há muito tempo no seu coração. Jesus vem nessa hora, o camarada vai subir ou vai ficar? Claro que ele vai ficar. Ninguém está falando de um pecado eventual, de uma coisa que você não deliberou, de repente você se irritou no momento, disse uma coisa que não deve. Ninguém está falando disso, está falando de algo que é sistemático, que é arquitetado, elaborado. Aí não, meu amigo, é diferente. O Espírito Santo já falou ao coração da pessoa, deixe disso, deixe disso, deixe disso, e ela continua naquele erro e persiste. Aí você acha que se Jesus vir e essa pessoa vai subir? Não vai. Não vai. Agora aquele que procura viver uma vida de santidade, que procura viver uma vida santa diante de Deus, quando Jesus vir, ele vai subir, amém? Ainda que naquele momento ele esteja cometendo um pecado eventual, mas ele é uma pessoa que vive uma vida de santidade, mas naquele momento a pessoa vai subir. Então não é para essa pessoa que brinca de ser crente, né? Não é para o cara pensar, eu estou debaixo da graça, eu posso pecar à vontade, Deus me perdoa. Esse daí não, vai nessa. Jesus vem, você fica. Agora aquele crente que é sincero, se andarmos na luz, como ele na luz está, aí o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Outra coisa, quando você peca, o Espírito Santo já te abandona? Não. Tem gente que pensa que quando ele peca, o Espírito Santo já abandona. Já imaginou se fosse assim? Ontem de manhã você pensou uma coisa que não devia, pecou. O Espírito Santo saiu de dentro de você. Você pediu perdão, ele voltou para dentro de você. À tarde você se irritou com alguma coisa ali que não devia, pecou. Pediu perdão, o Espírito Santo voltou para dentro de você. À noite, quando você estava indo para a igreja, então quer dizer que ontem 3 vezes o Espírito Santo entrou e saiu de dentro de você? Ele entra e sai várias vezes durante o dia? Não. Quando você peca, o Espírito Santo sai de dentro de você. Quem é que leva você ao arrependimento? Não é o Espírito Santo? Quando você peca, ele está ali ainda em você, levando você ao arrependimento. O Espírito Santo só abandona o crente quando ele, em vez de atender aos apelos do Espírito Santo para se arrepender, ele resiste aos apelos do Espírito Santo e continua no seu erro. O Espírito Santo insiste com ele, e aí essa pessoa, porque ela em vez de aceitar os apelos do Espírito Santo, ela resiste, aí chega um momento que o Espírito Santo abandona, e aí, meu amigo, aí já era. Uma das passagens mais tristes da Bíblia é quando Sansão pensa que o Espírito Santo ainda está com ele. A Bíblia diz, não sabia ele que o Espírito Santo já tinha se esvaído, já tinha ido. E olha que o caso de Sansão é um caso que você vê a misericórdia de Deus, sabe, assim, naquele limite, né? O caso de Sansão é um caso de uma misericórdia tremenda de Deus, porque veja bem, ele fez várias coisas e Deus ainda insistia com ele e usava. O Espírito Santo não tinha abandonado ele ainda. Ele tinha um voto de nazireado, ele era nazireu de Deus. E no voto nazireado, ele tinha várias cláusulas que ele não poderia quebrar. Na vida dele, ele foi quebrando uma a uma aquelas cláusulas. Eu já estou terminando, agora estou terminando mesmo. Ele foi quebrando uma a uma aquelas cláusulas. Por exemplo, ele não podia beber bebida alcoólica, bebeu. Não podia tocar num corpo morto, e ele tocou, aquele caso do leão, você se lembra? E ele foi quebrando uma a uma aquelas cláusulas. E Deus ainda insistia com ele. Quando ele quebrou a última, tinha sobrado só uma. Qual era a última? Era do cabelo. Tem gente que pensa que o Espírito Santo foi embora porque ele cortou o cabelo. Não, é porque era a última cláusula. Ele tinha quebrado uma a uma, mas ainda faltava uma. Quando ele quebrou a última, o Espírito Santo saiu. Olha, o caso de Sansão é um caso da graça, da misericórdia de Deus mesmo, porque o Espírito Santo insistiu com ele até ele quebrar a última cláusula, para então abandoná-lo.
Você sabe que tem crente que às vezes passa por uma crise espiritual e se afasta assim da igreja, o Espírito Santo não abandonou ele ainda. Pelo contrário, está lá no pé dele e daqui a pouco ele volta. É como um conhecido meu que disse que quando ele era jovem passou por uma crise espiritual, saiu da igreja, foi para uma festa mundana, chegou na festa mundana, aí tinha uma igrejinha lá longe tocando o Indarto. Ele não conseguiu participar da festa. Entrou no banheiro, começou a chorar ali, voltou para a igreja. O Espírito Santo tinha ainda desistido dele não. Aliás, Deus não desiste de você. Deus insiste com você. A gente é que às vezes é muito cabeça dura, né? Mas Deus insiste conosco. Amém? Então a salvação não pode ser perdida facilmente, porque Deus insiste com a gente. Agora, que é possível perder? É. Se você brincar de ser crente, se você não levar a vida cristã a sério, se você pensar que pode ficar pecando, né? E não vai ter problema. Não é assim. Tem que levar a vida cristã a sério. Tem que ser servo de Deus mesmo, buscando fazer a vontade do Senhor. E a graça de Deus vai estar sobre a sua vida. Amém? Que Deus continue abençoando os